Pode iniciar. Bom, o texto de hoje, eu vou esperar o William descer, mas já podem ir abrindo. O texto de hoje é 1 João 1, do 1 ao 10. 1 João 1, do 1 ao 10. É a Yasmin que está colocando. É a Yasmin passando. Você aprendeu isso com o Gustavo? Aí consegue transmitir assim. Bom, vamos lá. 1 João 1, do 1 ao 10. O tema de hoje, o tema da mensagem de hoje, e é o segundo episódio da nossa série. A série se chama Relacionamentos Redimidos. A primeira pregação foi a do Tiago, onde a gente aprendeu que nós fomos criados para nos relacionar. Para esse propósito nós fomos criados para nos relacionar com Deus e uns com os outros, profundamente com Deus e profundamente uns com os outros. E hoje a gente vai continuar a desenvolver esse tema de relacionamento à luz do Evangelho, à luz da Bíblia, com o tema o relacionamento com Deus e com os irmãos. Então a ideia hoje é a gente ver, a partir desse texto de 1 João, como o nosso relacionamento com Deus está relacionado ao nosso relacionamento com os irmãos. Como o nosso relacionamento com os irmãos está relacionado ao nosso relacionamento com Deus. Eles não podem ser desassociados, eles não podem ser trabalhados como se um não dependesse do outro. Bom, vamos fazer a leitura então do texto. 1 João 1, do 1 ao 10. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, Deus de amor, Deus de misericórdia, que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, que o Senhor possa me usar, Deus, como instrumento, como boca do Senhor, para pregar a Tua palavra, a Tua mensagem. Fala aos nossos corações nessa noite, Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Bom, o apóstolo João, ele começa dizendo que aquilo que eles proclamam em sua pregação gira em torno de tudo aquilo que eles viram, contemplaram, que as suas mãos apalparam, tocaram. Então, tudo aquilo que João proclama é a respeito daquilo que ele viu, ouviu, contemplou e tocou a respeito do verbo da vida, da palavra da vida. Se a gente fizer uma ligação com João 1,
Lá, o Evangelho de João, o apóstolo está se referenciando. Né? Lá, quem lembra o início de João 1? O verbo, né? No início era o verbo era Deus, e o verbo estava no início com Deus, por meio dele todas as coisas foram criadas. Então, quando João escreve isso, ele está fazendo uma referência a Gênesis. E agora, na sua carta, ele está fazendo uma referência novamente àquilo que ele já tinha escrito lá no Evangelho e a Gênesis, a criação. E falando do verbo da vida. Eles foram testemunhas e se tornaram mensageiros do reino trazido por Jesus Cristo, o verbo eterno que se fez carne, que estava no princípio com Deus, que era Deus. Por isso que João começa falando, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, contemplamos com as nossas mãos, isto nós proclamamos a respeito da palavra da vida, do verbo vivo. É curioso essa linguagem de João, porque ele fala o que vimos, o que ouvimos, o que contemplamos e o que tocamos. Por que ele fala isso? Por que ele dá essa ênfase, né, em tocar? Porque já nessa época existiam algumas heresias que diziam que Jesus não era humano de fato, ele não havia encarnado como humano verdadeiro. E João rebate isso, falando assim, eu toquei nele, eu apalpei ele era humano, eu apalpei o verbo da vida, eu toquei nele, eu contemplei, eu ouvi. Eles viram, eles ouviram, eles contemplaram e tocaram na verdade o Cristo, o verbo da vida. Eles proclamavam essa mensagem de vida eterna, o Evangelho. E por qual motivo eles proclamavam essa mensagem? O apóstolo fala, no versículo 3, proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Então, o apóstolo João, o discípulo de Jesus, proclama, ele prega, ele evangeliza, para que todos eles, todos os seus ouvintes, participem da mesma comunhão, do mesmo relacionamento que os discípulos já estão experimentando. E o que é comunhão? Comunhão significa vida em comunidade. Comunhão é comunidade, participação coletiva. Isso é comunhão. É o que fazemos juntos, como uma comunidade, como um coletivo. Então o apóstolo proclama a palavra, ele prega o evangelho, para quê? Para que os seus ouvintes participem com ele da comunhão que ele e os discípulos já estão participando. Que comunhão é essa? Ele responde no versículo 3. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. É uma comunhão com Deus e uns com os outros. A comunhão eterna do Filho de Deus com o Pai está agora sendo estendida, sendo aberta a outras pessoas por meio da proclamação do Evangelho. Por isso, João convida os seus leitores a receber essa proclamação e se alegrarem por ela. O convite agora está sendo estendido. Isso é o Evangelho, é uma boa nova, é uma boa notícia, é um convite a se juntar a essa comunhão. Nesse sentido, nessa noite, nós abordaremos 3 pontos. O primeiro, o nosso relacionamento com os irmãos é baseado no relacionamento com Deus. Segundo, o que nos afasta da comunhão com Deus e com os irmãos. Terceiro, como nos relacionar de modo redimido com Deus e com os irmãos. Então, em primeiro lugar, o nosso relacionamento com os irmãos é baseado no nosso relacionamento com Deus. Eles não podem ser separados. Essa comunhão com Deus, ela é fundamental para o ser humano. Fazendo relembrando a pregação do Tiago, algumas semanas atrás, lá a gente viu que em Gênesis 1 e Gênesis 2, a gente consegue perceber que nós fomos criados para nos relacionar. Fomos criados para isso. Em Gênesis 1, vemos que Deus criou o homem e a mulher. Há uma distinção de gênero, de modo que os portadores da imagem de Deus são sempre homem e mulher. Sempre, homem e mulher. Desse modo, desde o princípio, o ser humano foi criado para desfrutar de um relacionamento com Deus e com o próximo. Além disso, para desfrutar de um relacionamento com toda a criação.
Em Gênesis 1, do 27 ao 28, a gente lê aquilo que o pessoal chama de mandato cultural. Criou Deus, vamos fazer a leitura. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então o homem foi criado para se relacionar com Deus, com o seu próximo, que é diferente dele, e com toda a criação. Dominai, é um mandato cultural, um mandato de desenvolver a terra, se relacionar com ela, se envolver, trabalhar, produzir coisas. Nenhum de nós consegue ser plenamente humano sozinhos. Sempre estamos em uma variedade de relacionamentos desde o princípio. Nós fomos criados já inseridos naquele relacionamento com Deus. Se a gente for relembrar novamente o que o Tiago falou, ele fala uma coisa muito importante. Deus se relacionava desde o princípio, mesmo antes da criação. Como? Na Trindade. Deus Pai se relacionava com Deus Filho, que se relacionava com Deus Espírito, e o Deus Espírito com Deus Pai. Havia uma relação trinitária ali. Quando Deus vai e cria o ser humano, Ele traz o ser humano para essa relação. Ele já cria o ser humano dentro dessa relação. É como se essa relação de amor transbordasse agora. Em Gênesis 2, ele se aprofunda ainda mais nisso, mostrando o ser humano se relacionando com Deus, com outro ser humano, e conduzindo a vida em conformidade com a vontade de Deus. Agora, algo acontece, e a gente vai fazer a leitura disso. Vamos ir lá para Gênesis 3, do 1 ao 19. Bom, vamos lá. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pós todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores dará luz a filhos. E teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. A Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias de sua vida. Ela produzirá também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até
tornares a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, o que acontece aqui? Queda. É o que a gente chama de queda. Em Gênesis 3, tudo muda. Tudo muda. A entrada do pecado no mundo perfeito de Deus. O homem e a mulher, eles tinham a liberdade da escolha. A liberdade da escolha. A escolha entre obedecer a Deus ou desafiá-lo e serem autônomos. Qual é a grande tentação aqui da árvore? Qual é a grande tentação da queda? Ser autônomo. Essa é a tentação. Não é à toa que a serpente fala: olha, certamente Deus não quer que vocês comam, porque no dia que comeres, será como Deus. Você será autônomo. Você não vai precisar mais de nada, nem de ninguém, nem de Deus. Você será como Ele. A grande tentação é ser autônomo. E eles caíram. E em um primeiro momento, a serpente, ela parece estar certa, né? Porque ela fala assim: não, é certo que se vocês comerem, vocês não morrerão. Vocês não morrerão. Então ela parece estar certa, porque de imediato eles não morrem. Eles se tornam mortais, mas eles não morrem de imediato. Isso levanta questões sobre o significado de morte na Escritura. O que significa de verdade morte? Qual o significado profundo disso? Algo neles e entre eles efetivamente morre. Sua percepção de si mesmo e o seu relacionamento um com o outro são despedaçados. Pela primeira vez, eles sentem vergonha um do outro. E então eles correm para cobrir sua nudez. Isso mostra que o seu relacionamento um para com o outro estava despedaçado. Algo morre. E é o que é muito pior, o seu relacionamento com o Senhor Deus também é destruído. Eles se escondem dele com medo e com vergonha. Lembrem, o Tiago falou, vergonha, a vergonha. Hoje nós temos vergonha. Isso surgiu aonde? Na queda. Isso surgiu por quê? Porque os nossos relacionamentos uns com os outros, conosco mesmo e com Deus, foram despedaçados, destruídos, rompidos. Deus confronta Adão e Eva e declara juízo. E os juízos de Deus sugerem que não só as nossas relações humanas foram destruídas, mas a dimensão social e de trabalho da vida humana também foram desfiguradas pelo pecado. O Senhor fala que agora a terra terá abrolhos na terra, que o trabalho será fadigoso, que a mulher terá dores ao dar à luz. Ou seja, todas as relações, todas as nossas relações, uma por uma, foram afetadas pela queda, pelo pecado. A nossa relação com a política, com o trabalho, com o meio ambiente, tudo foi afetado, tudo. Nós humanos, nós somos criados para nos relacionar, mas o efeito do pecado, o efeito da queda é nos separar, é distorcer e despedaçar as nossas relações. Todas essas ações mostram que o pecado ele destruiu tanto a nossa percepção de si mesmo, quanto a percepção de pertencer ao outro. Tudo foi destruído, tudo foi despedaçado, rompido. Podemos concluir então que a morte, ela tem um significado muito mais profundo do que morte física. A morte, ela significa a distorção dos relacionamentos em geral. Então é por isso que eu quis trazer esse texto sobre a queda, para a gente entender que sim, nós fomos criados para nos relacionar, nós fomos criados para isso. Só que desde a queda, todas as nossas relações, os nossos relacionamentos passaram a ser desfigurados, distorcidos. E aquele principal relacionamento, aquele que trazia sentido à nossa existência, aquele na qual nós já fomos criados para inseridos nele, aquele relacionamento com Deus foi rompido. É por isso que o homem já nasce em inimizade com Deus, inimigo de Deus. Aquela lei da criação, de que fomos criados para nos relacionar, ela permanece. Deus nos criou para isso. Só que agora, desde a queda, aquela estrutura boa de Deus, do relacionamento, tem sido direcionado de modo a desagradar a Deus, de modo contaminado pelo pecado. Vem sendo mal direcionado.
Portanto, os nossos relacionamentos, eles precisam o quê? Ser restaurados, redimidos. E João diz proclamar o evangelho justamente para quê? Para que os seus ouvintes se tornem participantes da comunhão que eles já estão experimentando. Em outras palavras, João e os discípulos pregam o evangelho, proclamam o evangelho para que as pessoas, para que os seus ouvintes, para que os eleitos de Deus se tornem participantes daquele relacionamento com Deus, para que o relacionamento com Deus que foi rompido pela queda seja restaurado, para que aquele fio que se rompeu seja costurado. Da mesma forma que morte vai além da morte física e significa distorção de relacionamentos, rompimento daquele relacionamento com Deus que a gente tinha no princípio, em Adão, a salvação, a redenção por meio da fé em Cristo Jesus significa a restauração desses relacionamentos, em especial a restauração daquele relacionamento mais essencial de todos, com Deus, aquela comunhão com Deus. A proclamação do Evangelho é a proclamação que espalha a mensagem que, por meio da fé em Jesus Cristo, o homem obtém paz com Deus, restauração no relacionamento com Ele e, portanto, salvação. Mas há também a restauração no relacionamento um com o outro, de modo que a comunhão com o irmão na fé, ela está inserida na comunhão com Deus, da qual, por meio de Cristo, nós nos tornamos participantes. Se a gente for olhar novamente o versículo 3, João fala assim: nossa comunhão, proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, a comunhão que os ouvintes teriam com Ele, a comunhão que nós temos uns com os outros, ela está inserida nessa comunhão com Deus. É só a gente se lembrar, Deus já se relacionava eternamente na Trindade. Ao criar o ser humano, Ele traz o ser humano para esse relacionamento. E agora o ser humano consegue se relacionar com Deus. Ele foi criado para isso. Só que o que o pecado faz? O pecado tira o ser humano desse relacionamento e coloca ele longe, distante. Foi rompido. A separação agora, a guerra. O que a redenção em Cristo faz? Ela pega de novo o ser humano e o traz para esse relacionamento. Ela restaura, redime, costura o rompimento. Por isso, João proclamava, para que as pessoas alcançassem essa mesma comunhão, uns com os outros e com Deus, porque a nossa comunhão está inserida dentro dessa comunhão com Deus. Ela faz parte disso. A comunhão com Deus e com o irmão estão relacionadas, pois é só por meio de Cristo que os nossos relacionamentos se aproximam do que deveriam ser, e um dia eles serão perfeitos. Comunhão cristã significa comunhão por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Não existe comunhão cristã que seja mais do que isso ou que seja menos do que isso, seja na forma de um único e breve encontro, seja na forma de uma comunhão diária ao longo de anos. Comunhão cristã não é outra coisa senão isso, comunhão por meio de Cristo, comunhão em Cristo, porque é justamente Jesus Cristo que nos traz para essa relação com Deus e uns com os outros. É só por meio dele. Um cristão necessita do outro por causa de Cristo. O cristão é aquele que não busca mais a salvação em si mesmo, em seus próprios méritos, mas em Cristo. E aonde nós escutamos a palavra? No outro. O outro que prega para a gente, que nos ensina. Deus usa o outro. Eu preciso do outro, porque o Senhor usa o outro para falar comigo, para me ensinar a palavra, para testemunhar a respeito do que o Senhor tem feito na vida dele, e assim fortalecer a minha fé, me motivar, me dar ânimo. Eu preciso do outro por causa de Cristo, por causa daquilo que ele fez por mim e por ele. Um cristão alcança o outro somente por causa de Cristo, por meio de Cristo. Entre as pessoas reina o conflito desde a queda. A rompimento, a distorção. É só a gente olhar a quantidade de casamentos que hoje acabam sem Cristo.
Porque entre os seres humanos reina o conflito, desde a queda, a distorção, a desarmonia. Contudo, Ele é a nossa paz, é a nossa paz com Deus e é a nossa paz uns com os outros. É o que escreve o apóstolo Paulo. Sem Cristo, há separação entre Deus e os seres humanos, há discórdia entre uma pessoa e outra. Mas Cristo se tornou o mediador ao trazer paz com Deus e entre seres humanos. O Dietrich Bonhoeffer tem um livro chamado Vida em Comunhão, no qual ele diz o seguinte: o caminho estaria bloqueado pelo próprio eu. Cristo desobstruiu o caminho que leva a Deus e ao irmão. Ele desobstruiu o caminho. Agora os cristãos podem viver em paz uns na companhia dos outros. Eles podem amar, podem servir uns aos outros. Eles podem se tornar um só corpo em Jesus Cristo. Mas de agora em diante, eles só podem fazer isso unicamente por meio de Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Apenas em Cristo nós somos um. Apenas por meio dele nós estamos ligados uns aos outros. Ele é o nosso único mediador e o será por toda a eternidade. Em tudo o que faz o amor ao irmão, o amor fraternal, o amor que nós temos uns pelos outros, deve entregar Cristo a outra pessoa. Deve respeitar o limite do outro, encontrar comunhão plena com o outro em Cristo, que é quem nos une, por meio do seu amor que é perfeito. Sendo o relacionamento que temos com Deus a nossa base, sendo o nosso relacionamento uns com os outros inserido nesse relacionamento, o nosso amor deve imitar o amor de Cristo. O nosso amor uns pelos outros deve imitar o amor de Cristo por nós. Deve se entregar ao outro. Permaneceremos unidos a Ele por toda a eternidade. Portanto, nossa comunhão não pode se fundamentar naquilo que o outro é, na força do outro, nos méritos do outro. Porque se assim o fosse, diante da primeira falha do nosso irmão para conosco, ou ao sinal da primeira falha nossa para com o irmão, tudo estaria arruinado. Seria o fim. Por isso que os nossos relacionamentos aqui na igreja, eles não podem se fundamentar no quanto que eu gosto do outro. Eu não posso me relacionar com o Marcos medindo o tanto que o Marcos me agrada. O Marcos é meu irmão, o meu relacionamento com ele tem que ser por causa daquilo que Cristo fez por mim e por ele, não por causa do Marcos. O Marcos vai falhar comigo, eu vou falhar com o Marcos. Nós vamos nos ferir muito ao longo desses anos. E é por isso que, quando eu me relaciono com o Marcos, eu tenho que me lembrar que aquilo que me une ao Marcos não é a minha força, não é a força do Marcos, mas é Cristo. É só Cristo. Desse modo, a nossa relação de irmandade é fundamentada em Cristo, não no outro. Essa relação de comunhão uns com os outros é baseada no relacionamento que nós temos com Deus. O que é determinante para a nossa irmandade, o que determina é o que nós somos a partir de Cristo. E o que nós somos a partir de Cristo? Seu corpo, seu povo. Isso é o que determina a nossa irmandade. Gravem isso. Jesus é o nosso único vínculo de união. Ele é o nosso vínculo de união. Ele é quem nos une. Ele é quem nos une. Ele é a nossa paz. Apenas por meio da graça de Deus, da fé em Cristo, em sua obra, nós temos acesso uns aos outros, alegria na presença uns dos outros, comunhão uns com os outros. Em segundo lugar, nós podemos olhar agora para aquilo que nos afasta da comunhão com Deus e com os irmãos. Vamos fazer a leitura do versículo 5 e 6 novamente. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Deus é luz e nele não há treva alguma. Primeiro, Deus ser luz pode ser entendido no sentido de que é da natureza de Deus se revelar, assim como é uma propriedade da luz brilhar. Deus se revela na criação,
Deus se revela em sua palavra, Deus se revela em Cristo. É a natureza de Deus se revelar. Em segundo, e o que é o sentido principal desse texto, Deus é luz no sentido de sua perfeição moral. Deus é santo, santo, santo. Nele não há treva alguma, não há maldade, só há pureza, justiça. Deus é luz, pois Ele é puríssimo e verdadeiro em seu ser, em suas palavras e em suas obras. Desse modo, para se ter um relacionamento com esse Deus, deve-se também andar na luz e não nas trevas. João contrasta o fato de Deus ser luz com andar nas trevas. Mas o que significa isso? O que significa andar nas trevas? Em poucas palavras, andar nas trevas é viver sem Cristo. A vida nas trevas é uma vida vivida sem Jesus Cristo. Ele mesmo fala acerca de si mesmo, lá em João 8:12. O que ele fala? Você vai projetar, Ismael? João 8:12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Andar nas trevas é não seguir a Cristo, é não obedecer a palavra de Deus. Andar nas trevas é ignorar os ensinos da palavra e não imitar a Cristo. Significa viver no erro, viver no pecado, ser dominado pelo pecado. Viver na ignorância de Deus, em hostilidade a Ele, e, portanto, longe dEle. A partir dessas coisas, nós podemos entender que não há comunhão entre aquele que é luz e aqueles que andam nas trevas. Por quê? Porque aqueles que andam nas trevas ainda permanecem sob total influência da queda. Foi o que nós vimos no início. A queda rompe relacionamentos, desfigura relacionamentos e rompe aquele relacionamento com Deus. Se eu ainda permaneço nas trevas, eu ainda permaneço sob total influência dessa queda, não há relação entre mim e Deus. Um dos motivos de João enviar essa carta foi para combater falsos mestres, entre eles um grupo chamado gnósticos. Esse grupo, ele sustentava que aquilo que eles faziam fisicamente, com o corpo, não contaminava o espírito deles. E eles diziam ainda que eles poderiam evoluir a tal nível de espiritualidade que eles nem mais pecavam. Eles eram os bichões. Eles desconectavam a religião da vida, afirmando que eles podiam ter comunhão com Deus, ao mesmo tempo viver nas trevas. Eles chegavam ao ponto de negar a própria existência do pecado e afirmar que não eram suscetíveis a ele, porque o pecado não contamina o interior. É isso que eles afirmavam. E eles negavam o pecado. Eles achavam que podiam viver nas trevas e ainda assim ter comunhão com Deus. E quantos exemplos disso nós temos hoje? Quantas personalidades da mídia dizem ter uma relação com Deus, dizem, não, eu tenho proximidade com o cara lá de cima, mas você vai olhar a vida da pessoa, é uma vida nas trevas, é uma vida que não testemunha Cristo, longe dos ensinos da palavra de Deus. Como pode haver comunhão entre aqueles que andam nas trevas, que não dão nenhuma atenção à autorrevelação de um Deus que é santo? Que comunhão pode haver da luz com as trevas? Com aqueles que permanecem nas trevas? O reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que andamos nas trevas quando as coisas mais cruciais da nossa vida passam sem o exame da luz de Cristo. Se a nossa carreira, se a nossa vida sexual, se o nosso dinheiro, se a nossa família, se a nossa autoimagem, se as nossas esperanças, se os nossos sonhos jamais lhe foram abertos, o nosso cristianismo e a nossa vida eclesiástica, eles são uma mentira eloquente. Se as áreas mais cruciais de nossa vida, se a luz de Cristo não brilha sobre elas, então estas áreas, elas têm estado nas trevas, elas têm estado na escuridão. Se a luz de Cristo não alcança e não examina cada uma das áreas de nossas vidas, nós estamos deixando essas áreas nas trevas, no escuro, distantes da fonte de luz, e, portanto, não estamos nos relacionando de modo pleno com Deus e com o outro.
Nós vimos isso, a queda nos afasta, andar nas trevas nos afasta de Deus, nos afasta uns dos outros, porque o pecado gera essa distorção, essa desarmonia. E se as áreas de nossas vidas, se as áreas em que nós nos relacionamos não estiverem sob a luz de Cristo, as iluminando, elas estão nas trevas. Em outras palavras, se o nosso namoro não estiver debaixo do senhorio de Cristo, sob a luz de Cristo, se a nossa relação com os nossos pais não estiver debaixo da luz de Cristo, sob a luz de Cristo, se a nossa relação uns com os outros como irmãos não estiverem debaixo da luz de Cristo, elas estão andando nas trevas. Elas ainda estão em desarmonia com a vontade de Deus. É por isso que nós temos que tomar cuidado. O pecado, ele aliena o ser humano de Deus e do seu próximo. Ele perturba a vida, ele gera confusão. Ao invés de paz, a discórdia. Ao invés de harmonia, a desordem. E no lugar de comunhão, a inimizade. Tá, recapitulando, nós vimos primeiro que a comunhão que nós temos com Deus, o relacionamento que nós temos com Ele, é a base para o nosso relacionamento como irmãos. Nosso relacionamento como irmãos está inserido nesse relacionamento, e o amor que Cristo tem conosco é o nosso exemplo de amar os irmãos, de como amar os irmãos. E agora, em segundo lugar, nós vimos que o que nos afasta de nos relacionar bem com Deus e, consequentemente, com o próximo, com o irmão, é andarmos nas trevas, ou deixar que áreas de nossas vidas permaneçam nas trevas. Relações de nossas vidas permaneçam nas trevas. Agora, então, em último lugar, como nos relacionar de modo redimido com Deus e com os irmãos? Vamos fazer a leitura do versículo 7 ao versículo 10 agora. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e sua palavra não está em nós. Como ter um relacionamento com Deus e com os irmãos nos moldes do Evangelho? Andando na luz. E o que é andar na luz? Andar na luz é seguir a Cristo, ser seu discípulo. É entregar a Ele cada uma das áreas de nossa vida. É chegar para Jesus e dizer: Senhor, não há uma área, não há um relacionamento que o Senhor não seja Senhor. Que a sua luz brilhe, é fazer um autoexame e enxergar se há algum relacionamento, se há alguma área, se há alguma de nossas relações, seja com o trabalho, seja uns com os outros, que não está debaixo dessa luz. Caminhar na luz não significa perfeição ou impecabilidade. João, no versículo 8, no versículo 10, vai falar sobre pecado. No capítulo 2, ele retoma, dizendo que se pecarmos, nós temos um advogado. Então, andar na luz não é impecabilidade, não é ser perfeito, porque todos nós, ainda debaixo do senhorio de Cristo, estamos sob a influência do pecado. Os nossos corpos ainda não foram restaurados, a nossa mente ainda não foi restaurada, o nosso coração ainda não foi totalmente restaurado. Todos pecam, até mesmo aqueles que andam na luz pecam, quando os objetivos e os padrões de sua vida se extraviam pelos caminhos das trevas. O que isso quer dizer? Às vezes, a gente anda na luz em algumas áreas de nossa vida, mas em alguma área, em alguns relacionamentos, eles ainda permanecem nas trevas. A gente ainda está vacilando ali. Eles ainda estão se desviando daquilo que deveriam ser, da forma como eles deveriam ser. Por isso precisamos ficar atentos, meus irmãos. Precisamos ficar muito atentos, porque nós somos vacilantes, nós somos vacilões mesmo. É por isso que João adverte sobre o pecado. Os verdadeiros cristãos, eles são libertos do domínio ou da dominação do pecado. Eles não são mais escravos, mas eles ainda
vão ter que lidar com a influência do pecado todos os dias, todo instante, em todas as relações. É por isso que constantemente a gente precisa submetê-las ao senhorio de Cristo. Não é uma coisa que a gente só faz uma vez quando a gente confessa Jesus, mas é algo diário, constante, porque todos os dias nós nos relacionamos e todos os dias nós teremos que lidar com o efeito da queda e do pecado. Portanto, todos os dias nós precisamos nos entregar a Cristo de modo completo, entregar todas as relações, todos os relacionamentos, tudo que fazemos. Seja o nosso relacionamento com a namorada, com o pai, com a mãe, não tem ninguém casado, mas quando casarem com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o trabalho, com o mundo, com as coisas que nos cercam. No versículo 6, João declara que andar nas trevas impede a comunhão com Deus. Logo, a gente esperava que aqui no versículo 7, ele dissesse assim, então, para a gente ter comunhão com Deus, a gente deve andar na luz. Mas o que ele diz no versículo 7? Ele diz o seguinte, se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. João vai além. Ele vai além. É verdade que se andarmos na luz, nós teremos comunhão com Deus. Porém, João vai além, ele dá um passo à frente e afirma que andar na luz leva àquela comunhão uns com os outros. Comunhão com os irmãos. Porque essa comunhão uns com os outros, ela se fundamenta, ela se baseia na comunhão com Deus. Novamente, retomando aquilo que a gente já trabalhou no início, Cristo nos traz para essa relação com Deus novamente. É Ele quem nos traz para isso. Portanto, a nossa relação uns com os outros é baseada nessa relação que temos com o Senhor. É nela que essa relação se fundamenta. Andar na luz é se entregar a Cristo, é deixar que a sua palavra guie o nosso andar. E, portanto, isso é uma exigência para a comunhão uns com os outros, para a comunhão entre os irmãos. Ainda continuamos sujeitos ao pecado, mas nós temos uma promessa, a promessa de purificação pelo sangue de Jesus. Podemos expandir ainda mais o significado de andar na luz e entender que andar na luz é confessar os pecados e se arrepender. Porque nós já entendemos, nós continuaremos sob o efeito da queda, do pecado, influência dele. Só que se nós agora andamos na luz, todos os dias, nós nos arrependemos e confessamos os pecados. Isso mostra que nós estamos, de fato, andando na luz. Agora, aquele que permanece nas trevas, o que ele faz? Ele nega os pecados, ele ignora os pecados. Se a gente for olhar o verbo que é traduzido para purificar, esse verbo, em grego, ele traz a ideia de apagar uma mancha. Apagar a mancha do pecado. E ele é empregado no presente, o que significa que é um processo contínuo, todos os dias. Portanto, o sacrifício de Cristo foi eficaz não apenas para perdoar os nossos pecados passados, mas ele também é eficaz para nos purificar dia após dia, para apagar aquela mancha dia após dia, de modo constante. Dessa forma, esse sacrifício de Cristo na cruz é o meio pelo qual nós obtemos o perdão, é o meio pelo qual nós somos purificados dia após dia, e é o meio pelo qual nós nos relacionamos de modo reconciliado com Deus e uns com os outros. Pois eles também foram perdoados, eles também estão sendo purificados dia após dia. Isso é a reunião dos crentes, é a reunião de pecadores redimidos, de pessoas que estão sendo transformadas à imagem de Cristo, dia após dia. O mesmo Cristo nos une, o mesmo ato nos une, a salvação, a redenção. O que deve gerar entre nós paz, amor e perdão. Um relacionamento correto com Deus, por meio do sangue de Cristo, está intimamente ligado à comunhão uns com os outros. Não é à toa que o Senhor vai dizer que, como você pode dizer, estou parafraseando, mas ele fala,
mentiroso aquele que diz que ama a Deus, mas não ama ao irmão. Porque como ele pode amar a quem não vê, se ele não ama nem a quem vê? Isso mostra que a nossa relação uns com os outros está completamente relacionada à nossa relação com o Senhor. Continuando, se alguém faz aquela alegação do versículo 8, não temos pecado nenhum, eu não tenho pecado nenhum, está negando a existência do pecado. Desse modo, essa pessoa não pode se beneficiar dos efeitos purificadores do sangue de Jesus. Se essa pessoa não se reconhece como um doente, como ela vai se beneficiar dos efeitos purificadores do sangue de Jesus? Muitos se recusam a admitir que cometeram pecado. Seguir por esse caminho de negar ou de tentar encobrir os seus atos pecaminosos é seguir por um caminho de estar cada vez mais distante de Deus, cada vez mais distante um do outro. Aquele que procura encobrir os seus atos perde a palavra de Deus. Ele deixa de praticar a palavra de Deus. Logo, a verdade deixa de estar nele. E, finalmente, ele torna a verdade em mentira. Aquele que tenta encobrir os seus pecados perde a comunhão com Deus e uns com os outros. Por isso, nós precisamos encarar o nosso pecado honestamente, de modo sincero, sem escondê-lo, sem procurar desculpas para ele. Pelo contrário, é necessário nos arrependermos diariamente, confessando os nossos pecados e pedindo perdão. Em outras palavras, andar na luz. Confessar diariamente, se arrepender e pedir perdão. É isso que é andar na luz. É isso que é andar na luz. A evidência de que eu tenho me relacionado corretamente com Deus e com os irmãos é essa, é o arrependimento e a confissão constantes. O fato de eu me arrepender constantemente evidencia que, de fato, eu tenho me relacionado com o Senhor, porque eu tenho reconhecido quem eu sou e o quanto eu preciso dEle, o quanto eu preciso que Ele me transforme para que eu consiga me relacionar de modo correto com Ele e com os outros. E o Senhor, que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, quita a nossa mancha e a remove dia após dia. E isso, meus irmãos, nos aproxima uns dos outros. Enquanto nós confessamos e somos perdoados por Deus, o Senhor trabalha em nós, nos tornando mais parecidos com o seu Filho. Isso nos aproxima dele. Isso nos aproxima um do outro. Nos faz relacionarmos melhor uns com os outros, pois passamos a agir de modo mais parecido com Cristo. Algumas semanas atrás, alguém me puxou a orelha porque eu não estava me relacionando com alguém de um modo como Cristo se relacionaria. E eu fiquei feliz porque a pessoa que me puxou a orelha, eu considero que eu tenho tentado ensinar ela muito e ela tem aprendido. Tanto é que me puxou a orelha. E quando essa pessoa me mandou a mensagem, eu só respondi com: você está certo. Você está certo. Eu não estava agindo de modo semelhante a Cristo. Andar na luz é fazer isso. É andar de um jeito parecido com Cristo. É se arrepender, é confessar constantemente. Se voltar para Deus. Só assim nós teremos relacionamentos redimidos, restaurados. Para termos comunhão com Deus e uns com os outros, nós precisamos reconhecer o pecado, nos arrepender e confessá-los. Nesse sentido, nós devemos confessar os nossos pecados, primeiramente a Deus, e depois àqueles contra quem nós cometemos. Se esse pecado foi contra alguém também. Pedindo perdão. Isso é essencial, tanto para a comunhão com Deus, quanto para a comunhão com os irmãos. É essencial. Concluindo e recapitulando, por meio desse texto, nós podemos entender que o nosso relacionamento como irmãos tem como fundamento o nosso relacionamento com Deus. Por isso, nele deve haver amor, respeito e pureza. E essa comunhão deve ter como objetivo principal desfrutar da presença uns dos outros e da presença de Deus e proclamar o Evangelho. Além disso, Cristo é o nosso vínculo de união. Ele é quem nos une uns aos outros. Não é qualquer um, não é qualquer coisa. Por isso que é tão importante não ficarmos distantes do corpo.
não ficarmos distantes do corpo. Não é qualquer um que nos une, é Cristo. Ele é o nosso vínculo. Não é a nossa força, não são os nossos méritos. Não é a nossa força, não é a nossa vontade, mas é Cristo e o que Ele fez por nós. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso cabeça e nós, seu corpo. Esse vínculo, ele é eterno. Eterno. Além disso, nós precisamos nos atentar, pois permanecer nas trevas, ou seja, viver imerso em pecados, não confessar a Deus os seus pecados, não se arrepender, não se entregar a Cristo de modo completo, nos afasta de um relacionamento correto com Deus e com o outro. Por fim, quando confessamos os nossos pecados e pedimos perdão a Deus e a quem ferimos, então a luz de Cristo brilha em nossas vidas, nos nossos relacionamentos com Deus e com os irmãos, eles são restaurados. Agora eu vou fazer aplicações. A ideia agora é ser prático. Primeiro, para a gente pegar tudo aquilo que a gente viu aqui e aplicar. Primeiro, mantenha sempre em mente qual é o objetivo da comunhão. Qual é o objetivo de nos reunirmos aos sábados, aos domingos, nas quintas-feiras ou em qualquer dia. Qual é o objetivo? Desfrutar da presença de Deus, desfrutar da presença uns dos outros e proclamar o Evangelho. É isso. Esses são os objetivos. É no meio do povo de Deus que nós somos edificados. É no meio desse povo que nós proclamamos a palavra de Deus, até que Ele venha, até que Cristo venha buscar a sua igreja. Segundo, não despreze o privilégio de viver em comunhão diária ou semanal com seus irmãos. Não despreze o privilégio que é viver em comunhão com os irmãos. Não podemos nos esquecer jamais que o relacionamento com os irmãos é graça, é um presente de Deus, não é um fardo. Então, fiquem muito atentos, porque é muito fácil a gente começar a encarar vir à igreja, vir aos sábados, ir às quintas-feiras como um fardo, como algo que a gente tem que fazer. Mas isso não é um fardo, é uma graça, é um presente, é uma antecipação das coisas do fim. Porque lá no fim, quando Cristo voltar, nós passaremos a eternidade com Deus e uns com os outros, em plena comunhão. Então, quando nós nos reunimos aqui, nós estamos experimentando um gostinho das coisas lá do fim. Isso é um presente, é uma graça. Quantos gostariam de estar aqui e não podem? Por um motivo de doença, por algum trabalho que o leva para longe da cidade? Isso é uma graça, é um presente. Nós não podemos transformar isso num fardo. Então, cuidado para não desprezar o privilégio de viver em comunhão. Lembre-se sempre, quando seu coração transformar aquilo que é um presente em um fardo, lembre-se, é uma graça, é um presente, é um privilégio. Terceiro, manifeste um amor sincero e genuíno pelos seus irmãos. Um amor comparado ao que Cristo tem pela igreja. Sendo a nossa comunhão baseada na comunhão que nós temos com Deus, o nosso amor uns para com os outros deve imitar o amor de Cristo por nós. Por isso, é necessário estender a mão, auxiliar, apoiar um ao outro com afeto em suas várias circunstâncias, carregar o fardo um do outro, ajudar quando estiver pesado demais, porque não é isso que Cristo fez por nós? Não é isso que Ele faz por nós? Ele não leva o nosso fardo? E o nosso amor não tem que espelhar o dele? Então nós precisaremos às vezes ajudar uns aos outros, muitas vezes, todos os dias. Às vezes o fardo do outro vai estar pesado e a gente vai perceber isso. Então é nosso papel ir lá, ajudar, estender a mão. O amor cristão não é um amor teórico, não é um amor de palavra, é um amor de ações, que se reflete em ações para o bem do outro. É um amor que se entrega ao outro, que se doa ao outro. Não foi isso que Cristo fez por nós, ao morrer na cruz em nosso lugar? Se o nosso amor deve espelhar o dele, o nosso amor deve nos levar a nos doar uns aos outros, a carregar o fardo uns dos outros quando estiver pesado demais. E muitas vezes estará pesado demais. Auxiliar em várias circunstâncias, em todas as situações. O nosso amor deve imitar o amor dele. Em quarto, nossos irmãos falharão conosco e nós com eles. Por isso será necessário suportar as enfermidades,
as fraquezas, as carências, as faltas e as falhas dos irmãos, com mansidão, com paciência, com piedade, oferecendo ajuda, auxílio e assistência. Passaremos por momentos de decepção com os nossos irmãos. Eles falharão conosco e nós falharemos com eles. Durante esses momentos de falha, você vai precisar se lembrar que aquele irmão está unido a você, não por seus méritos, não por suas forças, mas por causa daquilo que Cristo fez por você e por ele. Ele é Senhor de ambos, ele é o cabeça do corpo do qual ambos fazem parte. Precisamos suportar as falhas mútuas, perdoar as ofensas e servir de apoio para as fraquezas. É claro, é mais fácil falar do que fazer. Contudo, precisamos nos lembrar da quantidade imensa de pecados que nos foram perdoados, mesmo nós sendo imerecedores de tal graça. Seu irmão pecou contra ti? Perdoe-o. Ele permanece nessa ofensa, nessa falha? Ore fervorosamente por ele. Avise-o, exorte-o com amor e com brandura, com ternura, com jeito, não de qualquer jeito. Ele te estressou? Acalme a reação, até se lembrar da paciência e da tolerância que Deus teve com você, conosco. Em quinto, confesse seus pecados e peça perdão a Deus. E se feriu alguém, peça perdão à pessoa também. Lembre-se, mesmo andando na luz de Cristo, ainda estamos sujeitos a pecar, mas temos o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Como cristãos, precisamos confessar ao Senhor e nos arrepender. Isso nos aproxima e aprofunda o relacionamento com o Senhor e com os irmãos. Não se esqueça de pedir perdão a quem você feriu também. Essas são as aplicações. É fácil? Não, não é. O nosso pecado é influente em nossa vida. Mas, como cristãos, como pessoas que foram acolhidas por Cristo, trazidas para esse relacionamento com Deus e uns com os outros, isso é o que nós devemos almejar. Nada menos do que isso. Há situações que vão ser dificílimas, há dias que vão ser dificílimos de cumprirmos isso, mas esse é o ideal, esse é o nosso objetivo. Esse é o meu objetivo, esse é o meu ideal. Fazendo a pregação, quando a gente faz uma pregação, a gente enxerga o tanto de coisas que a gente tem falhado, tanto de coisas, de situações que a gente não tem, de fato, sido como Cristo é. Há muito que mudar, há muito que ser trabalhado em nós. Mas isso não deve nos levar a desanimar ou a desistir, eu não vou conseguir mesmo, não. Isso deve nos fazer correr para Cristo, nos arrepender constantemente, confessar os pecados e ser transformado. Entender que, enquanto nós confessamos, enquanto nós nos arrependemos, enquanto nós procuramos mudar, Ele vai trabalhando em nós. São duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. O processo de santificação. Enquanto nós buscamos, Ele vai trabalhando em nós e nos tornando mais parecidos com seu Filho. Enquanto nós vamos entregando a Ele as áreas de nossas vidas, todos os dias, Ele vai brilhando a luz dEle sobre essas áreas, sendo Senhor sobre elas, nos transformando, sendo Senhor sobre os nossos relacionamentos, sendo Senhor sobre o nosso relacionamento com os irmãos. Então é isso. Se lembre dessa frase: Cristo é o nosso vínculo de união. Ele é quem nos une. Não são as nossas forças, não são os nossos méritos. Para encerrar, eu vou só colocar uma ilustração. O Bonhoeffer, nesse mesmo livro dele, Vida em Comunhão, que foi o livro que eu citei lá no início, ele ilustra muito bem isso. Como nós nos relacionamos com o outro por meio de Cristo. Ele fala o seguinte: tem duas vias para nos relacionarmos com os irmãos. A primeira é a via direta. Me relacionar com o Marcos de modo direto. Só que o problema dessa via é que ela ainda está debaixo da queda. Ela não foi restaurada. Agora, a segunda via é me relacionar com Ele por meio de Cristo, através de Cristo. É como se para chegar a Ele, eu tivesse que me achegar a Cristo primeiro. Então, agora, Cristo é o vínculo que me une a Ele. E para me relacionar corretamente com Ele, eu tenho que me chegar a Cristo.
e me lembrar que ele também está ligado a Cristo, para então me relacionar corretamente com ele. A gente pode aplicar esse exemplo para tudo em nossa vida. A nossa relação com o trabalho deve ser por meio da redenção de Cristo. Nós não podemos pensar que somos só aqui que ele é nosso Senhor. Não. É em todas as áreas, em todas as relações, em todos os relacionamentos. Sempre por meio dele, através dele, como se tivéssemos que atravessá-lo para então nos relacionarmos bem. Por meio dele. Isso para com Deus também, por meio dele. Porque é ele quem nos traz por relacionamento correto com Deus. É ele quem nos une. Ele é o nosso cabeça, nós o seu corpo. Então é isso. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus de amor, Deus de misericórdia, que o Senhor, obrigado por falar aos nossos corações. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a constantemente entregar os nossos relacionamentos nas Tuas mãos. Que o Senhor possa fazer resplandecer a sua luz sobre cada um deles, Senhor, sobre cada uma das nossas relações, sobre cada área de nossas vidas. Que dia após dia, Senhor, nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los, Senhor, e então, Senhor, nos tornar mais parecidos com o Seu Filho. Que nós nos lembremos sempre que Ele é quem nos une. Não são as nossas forças, os nossos méritos, não são as nossas capacidades de fazer tudo certo, mas é o Senhor. Que possamos viver no amor, Deus, espelhando aquele amor que o Senhor teve para conosco. Sabemos que é difícil, Senhor, mas sabemos que somente assim, somente vivendo deste modo, nós viveremos do modo como nós deveríamos ter vivido desde o princípio, do modo como nós viveremos lá no fim. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos ajudar a perceber as nossas falhas, os nossos erros e mudar, Senhor. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.